Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu tirar a máscara. É motivo de muita alegria estar com os irmãos e falar mais uma vez da palavra do Senhor neste domingo de bênção, culto abençoado, falando muito ao meu coração. E eu gostaria que os irmãos mais uma vez ficassem de pé para fazer a leitura da palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do verso 23 ao verso 28. O Evangelho segundo o relato de Marcos, no capítulo 2, do verso 23 ao verso 28. Será projetado também no projetor, e eu peço que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas. O tema dessa noite é o verdadeiro descanso. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, num sábado, Jesus atravessava as searas, e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? Ele lhes respondeu, Jesus dizendo: vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém, meus irmãos? Podei-vos assentar. Eu gostaria de introduzir a mensagem nessa noite com duas questões dos nossos dias. Apesar do termo ser em inglês, é o termo que define, não sou eu que crio esse termo, e há sempre uma brincadeira em torno, André, você coloca muita coisa em inglês, muito termo em inglês, mas é necessário que nós entendamos o porquê desse tema e dessa palavra. Workaholic é a palavra, uma mistura de duas palavras, o work, trabalho, e a holic é uma transliteração da palavra que se refere ao alcoolismo, a junção dessas duas palavras, ou seja, trabalho e alcoolismo, mas não alcoolismo no sentido da bebida alcoólica, do consumo exagerado ou da dependência química do álcool. Alcoólica aí significa trabalhar demais, a pessoa que é viciada em trabalho. Então, nos nossos dias nós temos de forma comum, recorrente, pessoas que são viciadas ou trabalham excessivamente. E aqui eu vou apontar para vocês 7 sinais de uma pessoa que está dependente ou está trabalhando demais, além da conta. Trabalhar não é errado, meus irmãos, mas o trabalho em excesso. O primeiro item do workaholic é o primeiro a chegar no trabalho e o último a sair. É muito comum pessoas que começam a ter esse vício, começam a ficar dependentes do trabalho, cegas, exageradamente viciados no trabalho, a ter esse costume, a primeira a chegar e a última sempre a sair. É claro que nos diversos trabalhos e profissões isso pode acontecer com você em algum momento, isso é comum. O problema é quando isso torna-se uma rotina e todos os dias a pessoa só vive em torno do trabalho. Então este é o primeiro sinal. O segundo sinal, você não tem hobbies, ou você não tem nenhuma distração. Existem diversos hobbies. A pescaria, por exemplo, é a mais usada entre os homens. Você separa um dia para você ir lá pescar e esvaziar sua mente do trabalho. O hobby aqui significa este termo. Talvez um futebol, talvez até uma atividade física, natação, esporte de qualquer tipo, leitura, desde que você tenha uma atividade que não seja atrelada ao seu trabalho. Outro problema é você estar constantemente estressado. É verdade, irmãos, nós andamos estressados por diversos motivos, mas talvez um desses motivos seja o excesso de trabalho.
porque você está sempre carregando o trabalho para casa e vivenciando o trabalho o tempo todo. O outro problema pode ser que você nunca faz uma pausa para o almoço. Você pega a comida e come com muita rapidez, depressa, para continuar o seu trabalho. E é importante que você pare um momento, como eu já falei, alguns momentos da sua vida você terá que correr no almoço, isso é necessário. Mas será que todos os dias você nunca terá tempo para almoçar? Ou para fazer uma refeição, estender esse tempo? Você verifica os seus e-mails a cada 5 minutos, pessoas que trabalham com esse tipo de relacionamento, e-mail, comunicação, e às vezes chega em casa, o e-mail está atrelado ao celular e a pessoa nunca se desconecta do trabalho. É e-mail, é mensagem de texto de diversos tipos, e a pessoa está sempre ali vivendo em prol do trabalho. É um problema também. Você fica impaciente com todos os colegas, fica impaciente porque você quer sempre uma produção maior, sempre uma efetividade maior, e talvez os seus colegas de trabalho não consigam corresponder ou não conseguem chegar à sua altura de eficiência de trabalho. Isso também é um problema. Você tem apenas um assunto para conversar. Às vezes você fica no trabalho e só fala de trabalho, só assuntos relacionados ao trabalho. Vem aquele amigo seu falar de futebol, você não, eu quero falar sobre trabalho. Vem outro amigo seu falar sobre política. E você só quer falar do trabalho, assuntos relacionados ao trabalho. Eu listei aqui 7 itens, mas na internet você encontrará 23 itens, 18 itens, 10 itens. Não falta item para você talvez se encaixar nesse tipo de pessoa. Mas eu quero lembrar que esse tipo de transtorno, ou talvez uma questão sua pessoal, por alguns é mal vista, para outros nem tanto. Você, quando faz isso de forma voluntária e deseja se dedicar ao trabalho, talvez não seja nem tanto problema. Existe um outro problema, que aí sim é uma doença, é um transtorno psicológico, que é causado principalmente quando você começa a seguir essa rotina de trabalho sem fim, que é a síndrome de burnout. Burnout é quando a pessoa, voluntariamente ou não, começa a trabalhar de forma exaustiva e às vezes mais por conta da demanda do trabalho e não mesmo por conta dela mesma. Ela começa a trabalhar por dias e 24 horas e 7 dias na semana, não consegue dormir, e ela começa a ter crise de ansiedade, transtornos de sono, diversas patologias, doenças que são causadas por essa síndrome. Então você veja a diferença. O workaholic é um estilo de vida que é exagerado, mas a pessoa decide fazer. O burnout, a pessoa, ela mesmo que não queira, mas por conta da necessidade de manter o seu emprego, de manter a sua atividade, ela segue esse ritmo acelerado, frenético, para manter o seu trabalho em dia. Essa síndrome, inclusive, tem atacado muitos pastores nas igrejas evangélicas por todo o Brasil. Por quê? Porque ele está sempre querendo atender as demandas da igreja e chega um momento que ele chega no estado de estafa, cansaço mental, e ele acaba tendo até que procurar uma ajuda psiquiátrica, porque chega ao seu limite e passa do seu limite. Então nós devemos ter muito cuidado e estar atento quando o trabalho se torna uma doença em nossas vidas. Antes de entrar no texto e falar sobre a questão do sábado, eu queria dizer para os irmãos que o sábado, como dito, e nós temos estudado na escola bíblica dominical, e é uma bênção, o sábado judaico, ou seja, a palavra Shabá, ela significa descanso, ou pausa, ou cessar, parar. Então, os judeus, na antiga aliança, no Antigo Testamento, entendiam que o dia de descanso começava a sexta-feira, às 18 horas, e encerrava no sábado, às 18 horas. Até hoje Israel segue esse sábado. Por exemplo, os muçulmanos têm o seu dia de descanso, que é na sexta-feira, começando na quinta-feira à noite, no pôr do sol, e encerrando-se no pôr do sol de sexta-feira. Os cristãos entenderam, como vocês vão ver aqui em Atos 20, no versículo 7, que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, ou seja, virou um costume, uma tradição da igreja, nós separarmos o domingo para ser o dia do Senhor, e não há nada de errado nisso. Isso aqui é apenas uma observação, mas eu quero tratar o sábado, de acordo com o texto, na questão do descanso.
o princípio do sábado. Qual é, então, este princípio que Jesus fala sobre este princípio, que tem a ver com descanso ou pausa? E aí nós temos o primeiro item dessa noite que diz assim: o verdadeiro descanso nos livra dos fardos desnecessários. O verdadeiro descanso nos livra dos fardos desnecessários. Existe uma outra questão também que, para poder trazer a este texto aqui, a questão dos discípulos de Jesus que estavam na seara, colhendo trigo ou talvez milho, uma comparação que há com a atividade física de musculação. Quem já participou ou fez alguma atividade de musculação, sabe que num dia você trabalha a parte anterior ou os músculos da frente do corpo, e no outro dia você trabalha a parte de trás do corpo. Com isso, você faz o descanso do seu músculo. Até o seu músculo, treinando demais, vira problema. Atletas que treinam acima da sua capacidade o tempo todo, ou até mesmo aqueles que não são atletas, que querem fazer por conta própria a sua atividade física, sempre exagerando, vai ter problemas de saúde, de insônia, diversos tipos de problema. Então perceba que o corpo nosso tem o limite, e ele também, fisicamente, precisa de descanso. Mas também o texto aqui, já passando por ele, no versículo 23, existe um problema que sempre acompanhou os fariseus daquela época, um tipo de denominação religiosa do judaísmo, e acompanha até nós nos dias de hoje, chamado legalismo. E nesse legalismo, a pessoa que é legalista, e às vezes ela nem percebe que é legalista, que ela quer aplicar a lei acima do que a lei exige. Ela quer ser superior no sentido de ter mais regras e mais normas segundo a lei. Existe a Midrash e o Talmud, que são dois livros do judaísmo que falam sobre questões para se cumprir. E lá fala, por exemplo, o sábado. O sábado, trazendo para os dias de hoje, se você andar 1 quilômetro a pé, não é problema andar. Mas se você andar 2 quilômetros, é problema. Isso já é adendo. Isso já é adição ao que está escrito na Bíblia. Não está escrito na Bíblia a quantidade que você deve andar. Então, esses fariseus, e eu lembro sempre, quando estou lendo textos de fariseus querendo questionar a Jesus, que isso era comum na época. Toda vez que se levantava um Messias, dizendo-se ser o Filho de Deus, o Salvador, automaticamente o Sinédrio elencava pessoas lá, os fariseus, para acompanharem Jesus o tempo todo. E é interessante que lá no versículo 23, eles estavam passando uma seara. Eu imagino uma plantação de milho, uma plantação de trigo, um lugar mais afastado de um centro urbano. Na época não havia centro urbano, mas a cidade, o local. E tem gente andando atrás de Jesus para querer saber o que ele está fazendo lá na seara de trigo. Então você percebe que é intencional. É gente que está procurando descobrir em Jesus uma falha ou um defeito. E eles fazem a primeira acusação falsa em relação aos discípulos de Jesus: colher no sábado com as mãos. Você já leu o texto, você se lembra muito bem que os discípulos passaram e começaram a colher espigas com as mãos. Diz no Pentateuco, no Deuteronômio, na lei de Moisés, há uma explicação para isso, na Bíblia Sagrada, e não invenção de homens. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, está falando do seu vizinho, não é a sua plantação de trigo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Ou seja, se você está com fome no dia do sábado e passa na seara do seu irmão, e você precisa de se alimentar, você pode pegar com as mãos a quantidade necessária para você comer. Não é, o uso da foice ali seria uma colheita grande para venda ou revenda. Não, você pega a quantidade necessária. Então, desse jeito, você não está quebrando o sábado, segundo o Antigo Testamento. Outra acusação, e é sério essa questão, porque eles estavam tentando pegar na minúcia. Você vê também em Lucas, no capítulo 6, no verso 1, que diz que aconteceu que, no segundo sábado, após o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, esfregando-as com as mãos, as comiam. Ou seja, o outro texto bíblico, outro relato do Evangelho de Lucas, que trata sobre esse mesmo assunto, afirma para nós que eles esfregavam com as mãos e comiam. Então eles não estavam cometendo nenhum pecado em relação à lei de Deus e à lei trazida por Moisés.
Então esta é a primeira falsa acusação dos fariseus. A segunda acusação falsa: colher o que plantou no sábado. E o que isso significa? Que eles também estavam tentando dizer que eles estavam colhendo coisas, ou a plantação que pertencia aos discípulos de Jesus, como se os discípulos fossem donos daquela plantação. Isso não era verdade. E a segunda acusação falsa, você vê lá em Êxodo, no capítulo 34, 21. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar, como na da colheita. Então esse descanso de ir à plantação e não poder colher estava destinado ao dono da plantação, aquele que arou a terra, aquele que fez a sua plantação aguardando o tempo de colheita. Esse sim deveria guardar o sábado do Senhor e não deveria fazer nenhum tipo de colheita. Então percebam que neste tribunal há 2 acusações falsas desses fariseus. E é sempre bom lembrar quem são esses fariseus. São pessoas que estão no meio de uma religião, seja ela no judaísmo ou nos dias de hoje, que querem colocar peso na qual não há peso. Querem colocar fardos, necessidades, leis, regras que não estão na Bíblia. Invenções humanas. Ao ver o texto de Mateus no capítulo 23, se você depois com calma ler na sua casa, você ficará muito assustado com o que Jesus fala sobre os fariseus. No versículo 4, só para exemplificar, diz assim: eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. São aquelas pessoas que gostam de colocar peso, trabalho, coisa exagerada na vida de vocês, mas eles mesmos não fazem. Isso é um problema na época de Jesus. Mas você também percebe em Colossenses, já no período do apóstolo Paulo, que ele sofre o mesmo problema com o tal dos legalistas, pessoas que vinham da religião judaica e queriam impor regras que não eram necessárias mais aos cristãos. Aí Paulo diz lá em Colossenses 2, do 20 ao 23, se morrestes com Cristo, ou seja, se vocês são cristãos de fato, para os rudimentos do mundo, aqui da ideia de uma religião chamada gnosticismo, que circulava a igreja e fazia uma baderna terrível. Se vocês que morreram para Cristo estão seguindo os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, sujeitai a ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. É bonito, você ter uma regra e seguir essa regra com pomposidade é muito bonito, mas é a aparência de sabedoria. Como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. O ascetismo eram pessoas que interpretavam a questão errada do corpo humano e achavam que quanto mais maltratassem o seu corpo humano, a ponto de pessoas dormirem em árvores em locais abertos para ter sofrimento, esse ascetismo traria a verdadeira revelação de Deus, a verdadeira conexão religiosa com Deus através de rigores ascéticos. E é muito interessante como a história se repete nos dias de hoje, como culto de si mesmo e de falsa humildade. Você já viu, e eu falo com todo respeito, meus irmãos, aquela pessoa, um homem ou mulher que anda com a roupa toda certinha e tem uma fala diferenciada e se diz mais conectada com Deus ou mais religiosa porque usa uma roupa diferente, não pratica isso ou aquilo, talvez não faz a barba e etc. Essa falsa humildade. Nossa, como ele é santo. Nossa, como ele é separado. Nossa, que vida com Deus diferenciada. Mas essa pessoa está fazendo culto de si mesma, e é falsa humildade, e todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A sensualidade nos homens e nas mulheres está na mente. Claro que nós sempre primamos, isso é questão da sociedade, você vai ao fórum, você tem um tipo de roupa determinada. Eu não estou dizendo que você agora vai viver do jeito que você quiser, mas você usar roupas onde só apareça a sobrancelha e os olhos, não faz de você menos sensual ou mais santo do que os outros.
É essa que é a questão. Então os fariseus o tempo todo estão querendo colocar a lei, um fardo da lei, o peso da lei, onde não é necessário. E no segundo ponto dessa noite, o sábado foi criado para servir ao homem, e não o contrário. Vale essa pergunta, meus irmãos. Deus criou o sábado, Deus criou o descanso, mas Deus precisa de descanso? Foi falado também isso na EBD. Deus precisa parar e descansar? Não. Deus estava nos dando uma lição muito importante, que era necessário que nós tivéssemos tempo de descanso. O princípio de descanso é bíblico e ele vale para nós até hoje. O excesso de trabalho só nos causa doença de todos os tipos, desde a mental à física. Descanso é necessário, mas Deus fez isso para mostrar que nós precisávamos de descansar. É interessante que o uso do sábado para aquele tipo determinado de pessoas era uma regra que só trazia fardo e desconforto, e não o contrário. O sábado servia para fazer que o homem tivesse saúde mental, espiritual, uma saúde e comunhão com Deus. E aí você tem uma comparação que até o autor da revistinha da EBD disse, a compra de um automóvel, que é muito importante. Você vai comprar um automóvel, e eu creio que seja esse o pensamento majoritário, eu vou comprar um automóvel para ter mais conforto à minha família, para fazer com que a minha família consiga fazer o seu translado de forma melhor, para que eu consiga, no final de semana, ter a liberdade, uma autonomia maior, de poder viajar para outros lugares. E a pessoa compra o carro e vira escravo do carro. A pessoa lava o carro todo dia, a pessoa fica preocupada com o pneu, com o barulhinho, o tempo todo levando o mecânico, como se fosse aquela pessoa que tem hipocondríaca, né? Pessoa que tem problema com doença, e vai todo dia ao médico, não, eu estou bem, doutor, estou bem. Não, o automóvel todo dia, passa cerinha, fica aquela coisa, mas não sai com o carro, não viaja com a família. Então perceba a diferença. Quem virou senhor de quem? O automóvel ou o ser humano? Agora o automóvel, para esse tipo de pessoa, é o seu senhor, é o seu Deus talvez, é a pessoa que ele traz, o carro traz tanta adoração que o domingo não posso ir com o carro porque domingo está chovendo, e coisas do tipo. Então é necessário que nós tenhamos e que entendamos qual é o nosso verdadeiro descanso, que é na pessoa de Jesus. E interessante que Jesus esnoba aqueles fariseus que sempre se disseram conhecedores da lei. Nós conhecemos, seguimos e praticamos a lei de Moisés. Fala aqui no versículo 24, e Jesus, na verdade, 25, diz assim: vocês nunca leram o que Davi disse? Vocês nunca leram? É interessante que Jesus esnoba esses fariseus. Vocês se dizem tão conhecedores da lei e não leram a lei. Vocês fizeram duas acusações falsas, porque não têm de cabeça a lei do Senhor, o que era prática, que aos 13 anos os meninos eram levados para decorar a lei do Senhor e falar de Gênesis a Deuteronômio, conhecer cada vírgula, cada tio, cada letra da lei. Esses fariseus não conheciam, fizeram duas acusações falsas. Tem duas opções: ou eles queriam testar Jesus, ou eles realmente não se lembravam. E aí Jesus vai trazer a questão do Davi e o pão santificado. Aí diz em 2 Samuel, no capítulo 21, versículo 5 adiante: e respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenha pão comum à mão, ou seja, o pão de cada dia, o pão cotidiano. Há, porém, o pão sagrado, o pão que era utilizado no templo, que a lei dizia que só os sacerdotes de Arão, descendência de Arão, poderiam utilizar. Se ao menos os moços se abstiverem, ou se abstiveram das mulheres, era uma regra que toda vez que o soldado ia para a guerra, ele se afastava da sua esposa 3 dias ou mais. Isso é uma regra cerimonial, eu vou falar isso mais à frente. E respondeu Davi ao sacerdote, e lhe disse: as mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, ou seja, os 3 dias, quando eu saí. Os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se no outro vaso. Então, ele está dizendo que a lei deveria servir para o homem, e não o contrário. Jesus está dizendo: olha, Davi estava numa missão muito importante, uma missão divina,
Então ele poderia fazer isso. Era necessário utilizar daquele pão. Pegaria aquele pão, serviam aos soldados e depois pegariam outro pão e colocariam na propiciação para o uso do templo. Mas era uma questão urgente. Então não poderia ficar pensando em minúcias da lei e detalhes pequenos da lei. Eles estavam cumprindo a lei, estavam separados das suas esposas, mas pegaram aquele pão e comeram para se santificar. Não, é para nós, é necessário esse pão. Davi estava em missão divina. E o filho de Davi, Jesus Cristo, e os seus discípulos também estavam. Então era necessário comer daquele trigo naquela seara. Então nós entendemos e queremos sair dessa noite entendendo o seguinte, que Jesus é o verdadeiro descanso. Nós iremos procurar nas nossas vidas até os hobbies que foram falados aqui anteriormente. Nós iremos procurar passeios, e não há nada de errado nisso, momentos de distração em família. Isso é ótimo, isso é excelente, mas nada pode ser maior, ou nada pode trazer descanso maior do que a pessoa de Jesus. Ele disse no verso 28, assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado, ou seja, Ele é o Senhor do descanso, só Ele pode promover o verdadeiro descanso para nós. E é importante nós entendermos na lei de Moisés, dois aspectos, um é moral. O aspecto moral tem a ver com a moralidade. Um exemplo prático, o adultério. Isso é imoral e até em outras culturas, não apenas na cultura judaica. Então, para falar sobre o sábado, o aspecto moral é: trabalhe 6 dias e descanse no 7º. Ou descanse no primeiro dia e trabalhe nos outros 6. Esse é o entendimento moral. Você precisa descansar um dia após trabalhar 6, ou no período de 7 dias. Você precisa descansar. Isso é moralidade. Agora, existia um outro aspecto da lei, que era o aspecto cerimonial. Cerimônias. A forma como eles lavavam as mãos, por exemplo, isso é um aspecto cerimonial. A forma de aspergir o sangue dos sacrifícios, aspecto cerimonial. Então, enquanto cerimônia, escolha o sábado para isso. Os judeus escolheram o 7º dia para descansar. Isso é questão cerimonial. Tanto que nós, como cristãos, temos por tradição separar o domingo. Então, perceba que essa é a questão do sábado. Essa é a questão do descanso. Mas em Jesus, descanse fisicamente o seu corpo, mas descanse a sua alma e o seu coração e o seu entendimento em Jesus. É necessário, e Deus já nos mostrou, que nós devemos ter um período de descanso. Isso já foi falado e enfatizado. O seu corpo é uma máquina humana, imperfeita, que precisa de descanso. Mas também é necessário que nós tenhamos descanso na nossa mente, no nosso coração. E esse descanso, por mais que haja uma ótima medicação, por mais que haja um ótimo tratamento de saúde, não haverá descanso pleno se não for na pessoa de Jesus. Ele é o nosso refrigério. Ele que nos dará paz em meio a essa dificuldade, essa pandemia, esses problemas todos que nos cercam. É a pessoa de Jesus. E existe aquele versículo clássico e não menos importante, que é Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Palavras de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, como já foi falado. Jesus traz um jugo, traz algumas regras também. Não é para viver de qualquer jeito, mas é o jugo de Jesus, é o que Jesus determina para nós. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso, que se você tem momentos de descanso no seu cotidiano, isso é muito bom, isso é excelente. Mas se você sair daqui nessa noite sem o descanso de Jesus, sem a pessoa de Jesus no seu coração, de nada valerá a sua vida, de nada valerá o seu melhor trabalho, de nada valerá o seu melhor descanso humano, se não houver Jesus no seu coração. É claro que também Jesus disse, ou melhor,
o autor desconhecido aos Hebreus fala: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo. Ou seja, se você está em Jesus, siga firme em Jesus, permaneça em Jesus, no jugo que Ele determinou para a sua vida, para nós enquanto cristãos. Mas eu quero nesta noite, mais uma vez, enfatizar: se você já teve um encontro com um verdadeiro descanso, se você já teve um encontro com a pessoa de Jesus, Jesus trouxe curas no sábado, Jesus fez milagres no sábado, porque Ele queria mostrar para os fariseus e para nós nessa noite que Ele é o verdadeiro descanso. Então, se você nessa noite, nessa igreja, ainda não teve um encontro real e pleno com a pessoa de Jesus, eu quero orar por você. Até você que está aqui na igreja e que vive na igreja, que convive com os irmãos, mas ultimamente não tem sentido que o seu descanso está apoiado na pessoa de Jesus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé e gostaria de fazer uma oração para os irmãos. Primeiro, para aqueles que desejam ter nessa noite um encontro com o verdadeiro descanso, um encontro com Jesus. Se há alguma pessoa nessa noite, que por favor, mesmo no seu lugar, que levante uma das suas mãos. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar o controle, o cansaço físico e espiritual nas mãos do Senhor Jesus? Se não há, eu gostaria de orar por você. Você não precisa sinalizar. Você e Deus sabe no seu coração o descanso que você precisa. Você e Deus sabe da dificuldade que você tem passado. Eu não preciso saber, não que eu estou desleixando ou menosprezando o seu problema, mas eu não posso trazer a você um verdadeiro descanso. Eu posso te dar até um bom conselho, talvez, passageiro humano, mas o melhor conselho que eu posso te dar é que você volte a ter comunhão plena com Jesus. E eu quero orar por você nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, obrigado, Senhor, pelo Senhor ser o nosso verdadeiro descanso, ó Deus. Neste mundo de lutas, neste mundo de pandemia, neste mundo onde a miséria humana e, como foi falado aqui pela manhã, o amor se esfriaria e vem se esfriando, nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos do Teu descanso. Nós precisamos, ó Deus, do Teu refrigério, Pai, para as nossas almas, para o nosso coração, ó Deus. Eu peço que o Espírito Santo, nesta noite, visite cada pessoa aqui neste lugar, e que essa pessoa tenha, de fato, uma reconexão plena, uma volta ao encontro definitivo e pleno com o Senhor Jesus. Que essa pessoa saia daqui com o coração, que agora ela tem comunhão com descanso. Que a sua mente possa sair daqui descansando no Senhor Jesus. Ó Deus, é que eu te peço, te louvo e já te agradeço por tudo, no santo nome de Jesus. Amém. Pastor Silvio.